passado, visto que eu me sinto no verdadeiro túnel do tempo, lembrando de prefeitos passados, de casos passados, eu não vejo, muitas vezes aqui nas discussões, a validade para que nós cheguemos a uma melhoria para a nossa cidade, que essa é a nossa função. Nós todos fomos eleitos aqui, sem exceção, para melhorarmos a vida de nossa cidade. Nós temos vários projetos, vários PLs, várias leis de andamento, vários problemas para resolvermos aí no plenário, sem ser do dia a dia, que nós temos enfrentado todos nós nos nossos gabinetes, onde pedidos nos são feitos com referência, no meu caso, principalmente de segurança, mas muitos dos senhores da saúde, quanto à educação, quanto à administração pública, eleitores que nos votaram em nós, esperando que nós resolvêssemos esse problema. Quando eu vi a apresentação dessa proposta, feita pelo grande amigo e vereador, o senhor Natalini, uma pessoa que eu tenho grande consideração e apreço, eu pedi para que falasse justamente, colocando o meu posicionamento, porquanto eu não vejo muita validade no sentido de discutir que para o bem da cidade. Já está sendo feita uma comissão da verdade em Brasília, onde vai haver muitos prós e contras com referência ao que tem sido apresentado, e sinceramente eu vejo que o assunto seria redundante e nós iríamos discutir o que já está sendo discutido. Então eu aqui não vejo o que vai acrescentar de benefício para a cidade de São Paulo. Enquanto vereador, a minha preocupação é justamente o município que enfrenta problemas com enchentes, problemas com condução, problemas com saúde, problemas com escola, problemas de água. Também nessa condição de comissão da verdade, eu acho interessante que no Brasil a lei ela é cumprida da maneira que as pessoas querem cumprir. Tudo se argumenta, direito adquirido que se tem ou não tem, uma série de problemáticas na questão do direito são discutidas. E uma dessas coisas que eu acho interessante é com referência à lei da anistia, que é de 1979, criada pelo governo Figueiredo. Quando ela foi promulgada, na época, isso vai ter vetado, mas vale a pena aqui lembrar no seu artigo 1º, que dizia o seguinte: é concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 1961, faltam alguns dias para eu nascer, quase um mês, e 15 de agosto de 79, cometeram crimes políticos ou conexos com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos, e aos servidores da administração direta e indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos servidores dos poderes legislativo e judiciário, aos militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em atos institucionais com a comunidade. Então, a palavra no parágrafo 1º. Consideram-se conexos, para efeito desse artigo, os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política. E nessa lei de anistia, muitos que estavam exilados voltaram, isso com toda a razão, para o país e estão hoje em plenos direitos políticos, eleitorais, cívicos, que é plenamente e otimamente colocado, porque todos temos que preservar o direito de todos. Eu acho que todos, a nossa obrigação, enquanto cidadãos, é preservar o direito de todas as pessoas, sem exceção. Agora, eu não consigo entender uma condição, no caso que existe em Brasília, que a gente nota, através das que acompanham, mas através da imprensa, nós estamos lá, nós notamos que só dos lados, eu não entendo direito de um lado somente, verdade de um lado somente. Verdade, para mim, primeiro a verdade é relativa, porque cada um tem sua verdade. Cada um tem sua verdade. Eu acho que o ser humano, o cidadão, enquanto homem, enquanto pensante, ele tem o direito de pensar o que ele quiser, desde que esteja dentro dos parâmetros legais. Então, cada um tem a sua visão, o seu ponto de vista da verdade. E agora, quando nós vamos discutir o que é verdade ou não, eu entendo que nós temos que ouvir todas as partes. Isso é simples. Eu não sei se a minha verdade é diferente de alguns senhores aqui, mas eu entendo isso. Eu não consigo entender uma comissão da verdade e só se ouve uma parte. A outra parte é chamada como acusada, como indiciada, etc. Como acusado, etc. Enfim, uma série de situações difíceis. Eu servi no batalhão, quando tenente, e depois comandei esse batalhão com o tenente-coronel, que é o batalhão Tobias de Aguiar, que todos os senhores sabem que eu fui comandante da rota aqui. E nós temos um caso clássico na rota, onde um tenente de 23 anos, cumprindo uma missão legal, defendendo a lei, saiu de sua casa com 23 anos, um jovem ainda saiu de sua casa numa manhã, e foi morto posteriormente por um desertor do Exército Brasileiro, chamado Carlos Lamarca, o qual até fizeram um filme mostrando o senhor Lamarca como o herói do Brasil. Na realidade, ele é um assassino, é traidor, ele traiu o Exército e é desertor. E ele assassinou a golpes de coronha de fuzil, meus amigos,
um homem desarmado, amarrado, dentro de uma gruta. A família desse jovem soube que ele havia sido morto no dia 10 de maio de 70, no dia das mães. E ninguém lembra dessas pessoas que foram mortas, que é muito bonito, politicamente correto, nós nos posicionarmos. E quando a gente se posiciona contra, nós somos de direita. Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu tenho obrigação como cidadão. Nós somos reacionários, nós somos radicais. É interessante quando a sua postura não compactou com as posturas de algumas pessoas. Assim, você passa a ser o errado. Ninguém respeita a sua postura é considerada errada. Então eu queria dizer bem claro aqui, com todo respeito a quem propôs quem fez essa proposta, com todo respeito à casa, que eu me posiciono contra, gostaria de votar contra nessa situação, porque eu acho que, primeiro, é um assunto redundante, já está sendo devidamente discutido. Segundo, nós temos problemas imediatos para serem resolvidos, temos problemas futuros, como outro dia que o vereador Marquito apresentou a proposta de conduções, de transporte. Diariamente nós temos apresentado várias situações aqui. Ricardo Yang, um dia falou inclusive da Cracolândia, que ainda existe no país, problemas imensos na nossa cidade. E nós queremos pegar um motivo para, não sei se é para mostrar que nós estamos trabalhando, não sei se é para mostrar que nós estamos enfronhados no momento atual, não sei se é para falar como a gente está preocupado. Olha como nós estamos preocupados. Pessoal, senhores, excelentíssimos vereadores, nós temos muitos problemas para resolver na nossa cidade. Temos aqui um debate sadio entre os partidos, sempre visando resolver esses problemas. Eu gostaria que nós ficássemos nesse nível e continuássemos a nos preocupar com problemas da cidade. Não tenho nada nem para defender, nem para acusar ninguém aqui. Não sou porta-voz de ninguém, essa é a minha posição. Eu não sou porta-voz nem advogado de ninguém. Só que eu acho que nós estamos perdendo tempo com posturas politiqueiras, com posturas para falar que nós estamos fazendo alguma coisa, enquanto os problemas reais, de momento, não estão sendo vistos da devida maneira. Lembrar também aqui, já que nós citamos a lei que fala sobre a anistia, a lei da anistia no Brasil, em 2010, em 29 de janeiro de 2010, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal parecer se posicionando contrário à revisão da lei de anistia. Por quê? Porque para ele, a OAB, ou seja, a Ordem dos Advogados do Brasil, as pessoas que brigam pela lei, a OAB participou ativamente do processo de elaboração da lei, que tinha o objetivo de viabilizar a transição entre o regime autoritário militar e o regime democrático atual. Segundo suas palavras, entre aspas, com perfeita consciência do contexto histórico e de suas implicações, com espírito conciliatório e agindo em defesa aberta da anistia ampla, geral e restrita, é que a Ordem saiu às ruas, mobilizou forças políticas e sociais e pressionou o Congresso Nacional a aprovar a lei da anistia, fecha aspas. Isso acabou sendo rejeitado pelo Supremo por 7-2. Mas fica aqui essa postura, esse posicionamento, dizendo o seguinte: já que em Brasília nós temos uma comissão da verdade, que alguns veem bem, outros veem mal, eu acho que seria redundante criarmos essa comissão, retomarmos essa comissão nessa casa, e também seria, no meu entendimento, deixaríamos de atender problemas de maior magnitude para a cidade, de maior emergência nesse momento. O cidadão paulistano está pendurado no ônibus, está na fila do ônibus, o nosso trânsito está caótico. O cidadão está nos xingando nesse momento, se alguém tiver ouvido dentro do carro, porque esse pessoal fala e não faz nada. O cidadão, quando for no médico, hoje vai falar mal da gente, quando ele chegar na escola, ele vai falar mal da gente, porque sempre o político que é culpado. Está certo que nós somos culpados de tudo que acontece mesmo, se nós não tomarmos medidas enérgicas, nós nunca melhoraremos nossa cidade. Então, vereador, consegue uma parte? Pois não. Em primeiro lugar, quero, independente de aqui concordar ou não com o momento de Vossa Excelência, parabenizá-lo pela sua posição, pela sua postura. Nós, ao passar dos dias, nós vamos observando os senhores vereadores, que entraram com toda a empolgação, e não poderia ser diferente, começam a sentir a realidade do nosso parlamento. E a realidade do nosso parlamento não é necessariamente por culpa dos senhores vereadores, porque ficar do lado de fora, como muita gente fica atirando, é facinho. Atirando é uma forma de dizer, né? É uma
uma analogia simbólica, uma metáfora, muito obrigado. Então, quando se cai aqui, eu ainda não usei dessa tribuna, no momento oportuno eu vou usar, mas já que Vossa Excelência colocou essa questão, precisamos resolver esse problema aqui do outro, não é bem assim. Por quê? Primeiro, nós temos várias amarras legais. A primeira delas é a própria lei orgânica do município, que restringe a atividade dos senhores vereadores. Haja visto que projetos importantíssimos que nós aprovamos nessa casa, o próprio Poder Judiciário, por conta de uma justificativa ou de outra, por vício de iniciativa, ou por conta de que nós legislamos em matéria que nós não podíamos, acabam concedendo liminares, bloqueando diversos projetos de leis importantes que nós aprovamos nessa casa. A questão de linhas de ônibus, que aqui tem uma história longa. Hoje, por que falta linha de ônibus? Não nasceu agora. Não nasceu há muito tempo para cá. Desde a época dos pirueiros, quando nós tínhamos as perua em péssimas condições. Então, eu não vou me alongar, que Vossa Excelência estava parada, no momento oportuno, nós vamos colocar que aquele sonho, eu também sempre tive um sonho, no meu primeiro mandato. Não, vou resolver todos os problemas da cidade, vou resolver o problema do ônibus, da linha, vou resolver o problema das enchentes. E não é assim, mas eu estou olhando o tempo ali. 2 minutos, só mais 2 minutos. Não, mas desculpa, vereador, ele não está me tomando a palavra. E aqui, mas se ele quiser me pedir a palavra de volta, ele pede. Não, Vossa Excelência me avisou. Porque aqui já tem muitos casos quando o vereador permite e se passa por 2 minutos. É que o presidente está aqui, está querendo me ensinar um procedimento. Então, nobre vereador. O senhor puder concluir? Isso, agora sim, mas não precisa da intervenção do senhor presidente, não pode apenas nos escolher o telefone. Mas eu vou voltar no outro momento a falar sobre o sonho, que quando o vereador chega aqui, é aquilo que ele pode. E aqui nós podemos cumprir. Eu agradeço a explanação do nobre vereador Dalcio Antônio, 2 minutos. Nós sabemos da sua capacidade de tempo na casa e é de grande alegria poder ouvi-lo e explicar essas coisas. Agora eu queria também trazer, já que entrou no assunto de sonhos, eu, apesar de ser um político hiper, super, mega moderno, eu gosto muito de história, tenho por estudar um pouco de história. Eu também lembro de uma passagem da história, vereador Dalcio Antônio, um grande político mundialmente reconhecido chamado Martin Luther King, que disse uma vez num discurso: eu tive um sonho. O senhor sabia? O senhor lembra disso? Eu tive um sonho de ver acabar com a segregação racial, eu tive um sonho de ver todas... E ele lutou por esse sonho, ele morreu por esse sonho. E o sonho dele não está totalmente realizado, mas está quase realizado. Então eu tenho esse sonho de ver a cidade de São Paulo melhor. Eu tenho um sonho de ver nós pararmos aqui muitas vezes de brigar com essas brigas partidárias. Começarmos a nos preocupar, os senhores vão me perdoar, mas eu vou falar já que eu estou aqui. De pararmos com essas brigas partidárias e nos preocuparmos um pouquinho mais com o cidadão que nos elegeu. Eu estou falando, e vou repetir, são 20 para as 8 agora, 19h40, essa hora a nossa cidade está parada. O cidadão, o paulistano que comeu marmita hoje, está pendurado no ônibus hoje, e está nos xingando, viu, vereador Dalcio? Ele acha que nós somos culpados disso. Pode até, eu sei do problema legal, estou sentindo isso na pele hoje, mas repito mais uma vez, até por causa da intervenção muito bem postada de Vossa Excelência, eu queria lembrar que por causa de tudo isso, de todos esses problemas legais que nós temos, agradeço a intervenção, o senhor deu até mais um gancho, e até por causa de todos esses problemas legais que nós temos no Posso concluir? Só para lembrar que, apesar de todos esses problemas que nós temos relacionados a limites legais, etc., por isso, mais uma vez, com todo respeito, viu, vereador Natalino, que eu tenho por Vossa Excelência, admiro muito, o senhor sabe disso, mas eu me posiciono frontalmente contra essa proposta, voto não, e relembro até com a anuência do Cláudio Silvano, agora esse nome é vereador, que nós temos inúmeros problemas para resolvermos, problemas que têm impedimentos, muitas vezes até legais, que nós acabamos truncando o nosso serviço. Então, não vamos arrumar mais um motivo para fugirmos da nossa finalidade, que é melhorar a vida do cidadão paulistano hoje e nesses próximos 4 anos, para o que fomos eleitos. Presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo Telhado.